Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Hoje, em uma edição especial, diretamente aqui do Living Lab, o espaço de empreendedorismo e inovação do Sebrae Mato Grosso do Sul. À minha frente, eu tenho hoje comigo a presença dela, Leandra Costa, gerente aqui do Living Lab. Tudo bem, Leandra? Tudo bem, bom dia, Bruno, bom dia a todos. Um prazer enorme estarmos aqui comemorando hoje, né? Comemorando o quê? 8 anos? Sim, uma criança, o Living Lab, um laboratório aberto de inovação do Sebrae e de parceiros no Mato Grosso do Sul, está fazendo hoje 8 anos. Parabéns, viu? A nós. Exatamente. E para a gente comemorar, então, a gente está trazendo aí uma série de entrevistas, mas nesse momento a gente vai começar com um tema muito interessante que é branding no ambiente de inovação e o nosso convidado é o Caio Esteves. O Caio já está por aí? Seja bem-vindo, Caio. Opa! Caio, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? O Caio Esteves, Ótimo. que é sócio-diretor global da Placemaking na Bloom Consulting. Ele que fundou em 2015 a Places for Us, a primeira consultoria especializada em place branding do Brasil, e em 2020 se juntou então à Bloom Consulting. Escritor de livros Place Branding, Cidade Antifrágil, Imaginative Communities e Lugares Futuros. Leandro, estamos bem acompanhados hoje, não? Super. O Caio, por curiosidade, Bruno, esteve com a gente na semana da inauguração. Olha que sensacional. Nós iniciamos um trabalho no final de 2016, quando abrimos, com o mapeamento de Campo Grande, com olhar de inovação, onde a gente trazia o Living Lab como um ambiente inovador. Inclusive, totalmente pautado no primeiro livro dele, que é o Place Branding, né? E aí, Caio, conta aqui para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, o que é Place Branding? Vamos lá. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, e é engraçado porque quando você falou que era o aniversário do Living Lab, eu não fui exatamente a parideira, mas eu fui, sei lá, o médico neonatalista dessa história. Eu entrei bem no comecinho, e pensar que eu já tenho 8 anos justifica um pouco a minha barba branca, me faz perceber o quanto eu estou ficando velho rápido. Mas vamos lá. Place Brand nada mais é do que assim, o resumo, ou a resposta mais direta. O Place Branding é uma abordagem que vai entender os lugares como marca. Não como marcas através de logotipos, de ferramentas gráficas, ou manifestações gráficas, ou publicitárias, ou de marketing, mas uma marca no sentido da identidade. Aquele lugar tem de singular, aquele lugar tem de único, quais são as vocações, as potências, as características únicas, e através dessa compreensão trabalhar no fortalecimento desse lugar, para que esse lugar consiga atingir todo o seu potencial. E a parte boa dessa nossa conversa é que o Living Lab, 8 anos atrás, foi um dos primeiros lugares aqui no Brasil que entendeu que eles, vocês, nesse caso, enquanto polo de inovação, eram sim mais do que um edifício de inovação, ou que uma sala, ou um conjunto de salas de inovação, mas sim um lugar de inovação. Então foi muito importante para a gente, inclusive, esse trabalho junto com vocês, que deu uma nova dimensão, que é entender como o Sebrae, como uma extensão do Sebrae, como um projeto do Sebrae, como o Living Lab, como ele é, e com a relevância que ele tem, pode se considerar, pode se tornar, e pode se posicionar, e pode ser, de fato, um lugar de inovação. E para isso, como você mesmo falou, a gente mapeou o ambiente de inovação na cidade como um todo, com a comunidade, com a academia, com as pessoas do próprio Living Lab, para entender quais eram essas potências e trabalhar o lugar, de fato, como uma marca relevante e um ponto de transformação da cidade como um todo, não só do ambiente de inovação. Então, isso é o Place Branding, é você se aprofundar cada vez mais num lugar, entender identidade, entender potência, entender vocação, para poder fortalecer para que ele cumpra o seu objetivo e na sua potência máxima. Né? Então, foi isso que a gente fez aí, e um trabalho que a gente tem bastante. Foi um prazer ter feito, e tem bastante orgulho do que ele era no começo e do que ele se tornou depois. Eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para a Leandra, aproveitar para pedir para você que está vendo a gente aí seguir o Sebrae MS nas redes sociais e também o livinglab.ms, não é?
no Instagram, nas redes sociais e aproveitar. Você que está vendo a gente pelos seus agregadores de podcast, adicione o Pode Crescer à sua playlist para você não perder conteúdos como esse, não é, Leandra? Importantíssimo. Vamos lá, vamos continuando seguindo aqui com o nosso querido Caio. Não, e o que é bacana que o Caio traz é que um laboratório, que Living Lab é um laboratório vivo, um laboratório de experimentar. E se a gente entende a importância de um laboratório em que você traz para que as pessoas possam experimentar o novo, e aí a gente aqui traz o enfoque, e trabalhamos muito isso no momento do mapeamento, né, Caio? Para a inovação, para empreendedorismo e para startups. E aí, assim, nós começamos um laboratório em que a gente tinha em torno de 15 pessoas frequentando aqui. 15, chegamos no final do ano a 30. Tínhamos 10 negócios naquela época. Passamos aí por uma pandemia que a gente depois também teve muitos negócios que fecharam. Mas hoje, Caio, hoje a gente chega numa carteira com 210 empresas em atendimento. Mais de 30 mil pessoas passaram por aqui e temos diversos projetos ainda nascendo, tanto próprio como em parceria. E aí, assim, quando você tem o livro que fala de comunidades, a gente tem aí a extensão da importância de um ambiente seguro para se inovar, mas com o engajamento de quem de fato habita esses ambientes, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que um ambiente transforma lugares através do uso das comunidades e das temáticas que essas comunidades trazem e precisam. Eu acho que a gente está num momento, né? A gente vive num mundo hoje onde o termo comunidade é bastante usado, é usado em amplo espectro. Né? A gente tem as comunidades muito voltadas para a questão da internet, das redes sociais, as comunidades para cidades. Eu acho que entender a comunidade é a base da discussão toda. Até porque é importante te lembrar, né, Leandro, eu falava muito isso para você, né, lá atrás, vejam só, que a gente tem que definir o que é um lugar também. Né? Entender que um lugar ele é composto não só por um território ou por uma fisicalidade, ele é composto pelo sentimento, pelo significado que as pessoas dão para ele. Então, falar de lugar é falar de gente. E falar de gente é falar de comunidade, porque a gente se conecta não com o espaço físico, a gente se conecta com as pessoas que de várias formas vivem e se relacionam com aquele espaço físico. Então, falar de lugar, falar de place branding, falar de comunidade, ou falar de lugar, falar de comunidade é falar de gente, evidentemente, mas falar de lugar é também falar de gente. Então, daí a importância de entender o contexto dessa comunidade, mais do que isso, né? De envolver a comunidade nos processos de construção desse lugar. Né? No caso do Living Lab, isso foi bastante presente, nos nossos projetos como um todo, isso é presente, mas vou pegar o exemplo de vocês, teve uma compreensão não só da comunidade que naquele momento fazia parte do Living Lab, né? Envolvemos todos eles em processos co-criativos para entender quais eram essas vocações, quais eram essas características de identidade, e também a gente fez isso com a cidade, né? Entender o que a cidade esperava de um ambiente de inovação e o que a cidade precisava enquanto ambiente de inovação, e quais eram os vetores da inovação que faziam sentido para essa cidade. Uma das coisas mais bacanas que a gente fez no Living Lab, nesse projeto junto, foi inclusive entender que tipo de inovação o Living Lab poderia capitanear que fosse de fato transformadora em relação à cidade. Eu acho que isso é uma coisa importante também, né? A gente entender que um lugar ele precisa também ser um ponto de conexão. Então, não dá para falar de um laboratório de inovação, ou de um Living Lab, né, que é mais do que um laboratório de inovação, sem conectá-lo com a cidade. Né? Então, acho que cada vez mais entender que a gente deveria ir além das nossas bolhas, né, e entender os nossos ambientes como mais do que um ambiente fechado e limitado àquele grupo que usa ele diretamente, e sim a importância da conexão dele não só com a cidade onde ele está inserido, e é uma conexão, vamos dizer assim, uma conexão primária, uma conexão física e presencial,
mas tem uma conexão que deixou de ser secundária há muito tempo, que é a presença desse lugar na grande rede de lugares globais que hoje está através da tecnologia de comunicação, leia-se internet. Né? Cada vez mais no mundo desterritorializado, da pós-pandemia, a gente está em Campo Grande, mas a gente faz parte de uma rede que tá no mundo inteiro conectada. Então, a comunidade, o ponto de partida para essa discussão como um todo. As pessoas são o ponto de partida para essa discussão como um todo. Isso é muito importante a gente falar aqui, porque muitas vezes pode parecer que falar de lugar é falar de território. E não é. Falar de lugar é falar de gente. Mesmo que a gente está falando de um lugar onde, teoricamente, aí aspas, né, pro teoricamente mesmo, é um lugar fechado, ou pode ser visto como um prédio, e na verdade não é. A gente tem cada vez mais que entender que esse mundo desterritorializado, como eu vivo falando desde o segundo livro, lá do terceiro, melhor dizendo, do Estado Antifrágil, que a gente caminha cada vez mais para desterritorialização, para desmaterialização. A gente tem que entender a nossa função nesse mundão de meu Deus, para além da nossa existência física e presencial resumida e moldada ou formada em torno do ambiente físico que a gente vive. Sensacional. Leandra, eu tenho uma pergunta para os dois. Que é a seguinte, você falou sobre como nesses 8 anos o Living Lab cresceu aqui em Mato Grosso do Sul. E como é que está a inovação aqui em Mato Grosso do Sul com relação ao Brasil? Como é que a gente está posicionado? Se você se sentir à vontade também, Caio, falar um pouco sobre isso, porque você está aqui, passou por aqui desde o início, né? Como é que estamos com relação à inovação em Mato Grosso do Sul perante o Brasil, ou perante a nossa região, enfim? Hoje, posso dizer que quando a gente olha dentro dos BIs que o Sebrae tem, diante da sua capilaridade territorial, a gente vê que o mundo das startups é o mundo de negócio transversal. Hoje a gente não vive sem o celular e no nosso celular tem diversas startups. Algumas já não são mais, mas outras ainda são que resolvem a nossa vida. Uhum. A gente não... Eu, por exemplo, muita coisa eu não sei mais fazer se eu não usasse um aplicativo. Né? Não sei o que seria de mim. São dois. Não sei como sobreviver para chegar aqui. Mas, enfim. E assim, a hora que a gente olha esse mapa, hoje no Brasil, existem mais de 11 mil startups. No Mato Grosso do Sul, a gente tem 205. Uhum. Se formos olhar há 10 anos atrás, a gente não tinha 10. Então, ainda não somos reconhecidos com tudo aquilo que a gente tem, mas seremos. Porque hoje nós temos diversos atores, nós temos um Estado trabalhando a inovação de uma forma muito ativa, temos uma secretaria, temos uma lei que está para se implementar, que prevê um fundo de amparo à inovação. Sensacional. Então, assim, digamos assim, estamos na velocidade da inovação no mundo e conseguiremos em pouco tempo trazer, sim, um cenário mais pungente para o Mato Grosso do Sul para atrair, inclusive, muito mais startups e pessoas e reter talentos, né? Que são essas pessoas inovadoras que a gente, ao longo dos anos, a gente exportou, mas que elas possam ter aqui a possibilidade de continuar. Então, isso eu acho muito importante. E quando a gente fala de lugar, mesmo que não existe esse pertencer, a gente traz aqui no Living Lab um ambiente maker. Né? Uhum. Então, hoje a gente tem 500 metros quadrados de equipamentos. Estamos vinculados a uma rede internacional que é a Lab Foundation, com mais de 2.500 laboratórios, dentre eles as das maiores universidades do mundo, né? Que é o MIT, Cambridge. Estamos todos conectados via essa rede. E com isso, a gente teve, esses 2 anos, mais de 170 negócios tradicionais utilizando o ambiente maker para promover o seu protótipo de inovação para dentro da empresa. Então, quando a gente tem já um comportamento de uma queijaria vindo fazer um queijo, uma pessoa que vem de um brigadeiro fazendo uma forma, uma pessoa que está lá no campo precisando de aumentar a potencialidade da inseminação em vacas
desenvolvendo um seu termômetro, o aparelho aqui. Entendi. Empresas desenvolvendo o hardware, né? Que é essa parte física, num laboratório como esse. Inclusive, as universidades também utilizando o Living para este fim. Eu posso dizer que a gente está muito bem e que isso é muito promissor. A gente entrega aquilo que a gente previu no início do trabalho lá, que as pessoas eram carentes de lugares para poder desenvolver seu poder criativo e seus projetos de negócio. E a gente tem muito a crescer. Por quê? Porque eu vejo Mato Grosso do Sul com alto potencial criativo, com excelentes profissionais, inúmeras faculdades, e uma política hoje que traz o desenvolvimento, a competitividade e a diminuição de barreiras e fronteiras para o desenvolvimento de negócios, né? Então, é só uma questão, muito bem, obrigado. Só uma questão da gente mostrar aí os nossos indicadores para aparecer no mapa. E você, Caio, o que tá achando? Eu tô bastante feliz de ouvir da Leandra não só tudo que o Living Lab se tornou, mas também de entender que existe uma política pública para isso. Né, que eu acho que é uma coisa que ajuda definitivamente a colocar os lugares no mapa. Né, porque a gente vê que muitas vezes fica um esforço da iniciativa privada, da academia, muitas vezes, e que esbarra numa necessidade de uma política pública estruturada, de um governo que entende a inovação, que entende outro vetor qualquer, como, de fato, algo a ser trabalhado, algo a ser promovido. Quando a Leandra fala que existe um processo de políticas públicas para a inovação, isso é uma coisa que é essencial e realmente transformadora para que a inovação do Mato Grosso do Sul cresça exponencialmente. É uma coisa que a gente defende, procura e sugere o tempo inteiro e que nem sempre tem uma aceitação, como eu acabei de descobrir, que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Então isso é muito positivo para o ambiente de inovação que, como a Leandra acabou de falar, só cresce. Sensacional. Leandra, e quando a gente pensa para o futuro, para os próximos 8 anos, o que é que a gente pensa, o que é que a gente imagina e planeja principalmente? O que passa pela cabeça? Nossa, daqui 8 anos eu não consigo nem imaginar muita coisa. Por quê? Se a IA daqui 300 dias vai estar pensando na ordem do pensamento filosófico, a gente tem muita coisa a surgir que não está no nosso radar. Esse é um ponto muito interessante, porque como é que pessoas que trabalham com inovação planejam, sendo que o espaço é muito curto para as coisas mudarem, né? Como é que acontece isso? Eu gosto muito da frase do Dado Schneider para isso. O Dado traz o seguinte, que a gente entende na física a velocidade, entende que ela é uma constante, né? Okay. Ela muda com a aceleração. Quando você fala o tempo, isso significa que a gente está vivendo a aceleração da aceleração. Então, a gente não está tendo a percepção do quão é essa velocidade, porque nós não aprendemos na física as contas e as fórmulas de como é que funciona a aceleração da aceleração. Então, o negócio está exponencial. E aí a gente vê com o próprio IA. Há um ano atrás era algo promissor, hoje, né, tá no cotidiano. Todo mundo usa. Exato. E amanhã vai estar com a gente pensando junto, porque hoje ela aprende e a gente ensina. Então, assim, mas olhar daqui 8 anos é a gente trazer para o público que nos assiste o potencial que a inovação é quando a gente se apropria. E a inovação, pelo conceito da palavra, é colocar em ação aquilo que se precisa para mudar algo. A inovação, ela não é uma tecnologia cara, como a gente fazia uma alusão anterior. Não, ela é o fazer diferente.
Por isso que eu gosto muito, e a gente trouxe essa questão do pertencimento do lugar, porque é onde as pessoas vivem. A inovação, e aí tem um conceito japonês que é usado agora para falar de revolução, que nós estamos passando por uma evolução econômica, social muito grande, né? E aí traz o conceito da sociedade 5.0, que é a inovação, ela tem que servir e ser útil. A inovação e a tecnologia servir e ser útil para o ser humano. Se não for para o ser humano, não tem razão de existir. Exato. E aí, quando a gente usa toda essa estrutura do local, da onde está, das pessoas que habitam ali, das pessoas que passam por ali, poder usar essa conectividade física, porém com o uso do digital junto, ela é muito importante para a troca, para o crescimento, para a evolução, tanto da pessoa quanto dos negócios. Então, o Living Lab hoje ele tem esse papel. Hoje a gente tem um projeto aqui, Nômades, em que a gente tem mais de 200 pessoas que usam o Living Lab para fazer conexão. Não é só para usar a internet. Sensacional. Sensacional. Gente, temos ainda tempo aqui? Temos tempo? Como estamos? Maravilha. Então é o seguinte, Ô Caio, você como escritor, né, fala um pouco como foi produzir esses livros e documentar toda essa sua trajetória através dessas escritas pra gente. Fala um pouquinho. Bom, os livros é engraçado, né? Porque os livros eles funcionaram quase como eu brinco, né? Que o meu quarto livro é meu pós-doc, né? O primeiro foi o mestrado, o segundo foi o doutorado, o terceiro, eu não sei o que foi uma colaboração internacional, porque é um livro que não é só meu, e o quarto foi o meu pós-doc, mas os livros eles vêm como quase como uma forma de, ou eles é muito engraçado porque eles são o resultado de um processo de inquietação, né? Algumas pessoas escrevem livros para contar uma trajetória de sucesso depois de muito tempo trabalhando em determinado assunto, outras escrevem na fagulha inicial. Eu tenho essa mania de escrever no meio desse caminho, depois da fagulha, mas num momento de grande inquietação de para onde isso está indo ou para onde isso vai. E os livros são meio que resultado desse processo. O primeiro Place Brand era um livro bastante específico, voltado especificamente para as marcas lugar e para o placemaking. Né? Foi o primeiro escrito em português sobre o assunto, então um livro que tem uma importância relevante para o micro, para o nano segmento para o qual ele é endereçado, tanto que ele está esgotado há um tempasso. O Cidade Antifrágil é um livro que nasce com a inquietação da desterritorialização, da desmaterialização nos lugares. Ele começa a ser escrito 2 anos antes da pandemia, meio que não prevendo, mas já dizendo, olha, pode dar ruim esse negócio aqui, vamos pensar em como se preparar para o futuro incerto. E aí ele sai em 2021, né, depois da primeira grande onda da pandemia, e infelizmente, né, teve a pandemia para mim comprovar um monte de coisa que eu tinha escrito lá, e infelizmente, era bom reforçar, preferia que fosse no campo teórico ainda, né, sem tanta gente perdendo a vida por causa desse evento extremo sanitário, não só, e não climático, como a gente está vendo recentemente. O terceiro foi uma colaboração internacional com um autor europeu. E o quarto, que é esse último que acabou de sair, mês agora retrasado, né, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é sobre os futuros, né, que é sobre a compreensão de como os lugares podem se preparar, agora não mais para um futuro, entendendo que o futuro é plural e não mais singular, como ele era no Cidade Antifrágil, e preparar como os lugares podem e devem se preparar para explorar esses potenciais futuros, entender que futuro é uma palavra no plural e não no singular, e criar mecanismos, ferramentas e métodos para que as cidades consigam, desde cedo não, né, porque nenhuma delas é nova, mas enfim, consigam o mais rápido possível se preparar para as incertezas e para os eventos extremos, traumáticos,
que elas podem passar e infelizmente vão passar. A gente viu o exemplo do Rio Grande do Sul recente, ainda em curso, né? Eu falei muito sobre isso, dei muita entrevista sobre isso, sobre como as cidades poderiam se preparar para os eventos, nesse caso, climáticos, né? Embora o livro fale sobre qualquer tipo de evento, diferentes tipos de evento, climáticos, sanitários, econômicos, sociais, políticos e etc. Mas nesse caso, por conta também do desastre, da tragédia que foi que foram as enchentes no Rio Grande do Sul, isso se tornou um assunto mais relevante ainda para a discussão. Então, cada vez mais eu estou trabalhando numa nova fronteira, como eu costumo brincar, que é a fronteira do futuro dos lugares, né? Para onde que eles vão. Quando vocês falam daqui a 8 anos é quase presente. Né? O mundo passa tão rápido, a velocidade é tão grande, a gente não entendeu ainda a relação de tempo e como a relação de tempo é diferente nos diferentes lugares, para as diferentes pessoas, para os diferentes acontecimentos. Né? Que essa é uma discussão complexa que envolve filosofia, física quântica, um monte de coisa que só gente maluca tipo eu e mais os malucos como eu acabam se aprofundando, mas a gente tem que entender a capacidade, a gente tem que entender que a gente tem que criar um skill, né, que é cada vez mais necessário, dois na verdade, que são adaptabilidade e dinamismo. Né? Então esse que é como eu tenho defendido cada vez mais a relação dos lugares diante dos futuros incertos, né? Ser adaptável e ser dinâmico. Eu acho que a Leda falou de várias formas diferentes sobre adaptabilidade e dinamismo no próprio Living Lab. Eu acho que cada vez mais esses são skills que os lugares e, claro, as pessoas deveriam buscar para serem cada vez mais antifrágeis, né, que é o termo que eu gosto de usar, que ele vai além da resiliência, né, um termo talebiano, do Nilson Taleb, que é uma etapa, na minha leitura, evolutiva da resiliência. Se a resiliência é o fenômeno de você voltar ao seu estado original após um evento traumático, a antifragilidade é um outro fenômeno, um fenômeno que você não só volta ao seu estado original, como você evolui a partir de eventos traumáticos, porque você está preparado para lidar com eles e aprende com eles. Tem sistemas que são preparados para aprender com esses eventos traumáticos e sair dos eventos traumáticos mais fortes do que vocês, com as comunidades, ou em última instância os lugares, eram antes de passar por esses extremos, seja do clima, seja social, seja econômico, seja sanitário, qualquer um que seja. Ô Caio, então assim, a gente tá se encaminhando para o final da nossa conversa, Leandra, mas calma, porque antes eu queria pedir para o Caio deixar então para a gente uma mensagem, umas dicas aí para quem está chegando agora nesse ambiente de inovação, tá querendo se chegar nesse ambiente, nesses lugares. O que você tem para dizer para a gente? Por gentileza, já aí, de acordo com tudo que você já falou sobre suas últimas pesquisas aí dos lugares futuros. E eu complementaria aqui a pergunta, Caio, não só os ambientes de inovação, mas a importância das pessoas transformarem os lugares onde elas estão. Porque uma sala de aula ela também pode ser um ambiente inovador. Um projeto de uma igreja pode ser um ambiente inovador. Porque se o Sebrae é de plural, né? Mas se o mundo é um mundo de plural, a gente tem que entender que os ambientes é onde a gente vai atuar e fazer a diferença. Então, queria complementar só a pergunta, claro, trazendo para esse contexto também. Eu acho, assim como eu vejo isso, eu vejo na largada que qualquer ambiente é um ambiente para inovação. Da mesma forma, qualquer ambiente é um ambiente para qualquer outra coisa que a gente queira fazer. Porque a gente tem que entender que o ambiente é a casca. O que importa é o que a gente, enquanto comunidade, enquanto sociedade, quer fazer, se dispõe a fazer, se pretende a fazer dentro do ambiente onde a gente está. Então, sim, uma sala de aula é um ambiente de inovação. É um ambiente de transformação. É um ambiente de aprendizado, evidentemente, mas ele pode ir muito além do aprendizado.
Tudo depende de qual característica a gente embarca nesse lugar. A Leandra também sabe disso muito bem. Eu abordo os lugares sobre 3 dimensões diferentes: hardware, software e o peopleware. O hardware é essa casca que a Leandra falou, né? É a parte física e móvel, arquitetura, prédios e geografia, basicamente. O software é o que acontece naquele lugar, são as atividades que acontecem naquele lugar. E o people é a cultura, são as pessoas, aquilo que a gente traz para o lugar. Então, a gente tem que entender que onde a gente está, o hardware tem muito menos importância do que o software. Se o Living Lab não tivesse dentro, não acontecesse o que acontece no Living Lab, ele seria só mais um prédio. Né? Então, muitas vezes a gente fica pensando que precisa ter, a gente não, né? Mas o mundo fica pensando que eu tenho que ter uma estrutura física muito específica, muito qualificada para fazer o que quer que seja. Não, a gente tem que ter um grupo de pessoas disposto a fazer essa transformação, ou essa discussão, ou essa reflexão, o que quer que seja, e o lugar é consequência. Pode ser um lugar muito qualificado, felizmente, Campo Grande tem o Live Lab, um lugar hiper qualificado, mas para inovação, mas talvez não tenha para outros segmentos, para outros vetores. Então, entender que a gente, nós pessoas, nós comunidade, nós sociedade, somos de fato um elemento de transformação e não prédios ou equipamentos, e que não dá para ficar jogando essa responsabilidade ou essa conta para o equipamento que não existe, o que não foi feito, o que ainda não chegou na qualidade que a gente queria. Então, acho que isso é uma coisa muito importante a gente entender, que muda um pouco a nossa matriz de pensamento. Quando a gente entende que um lugar é uma casca, e o que faz, o que transforma, o que faz a diferença, são as pessoas que ocupam e que dão a vida para aquele lugar. E que o lugar não é mais nada que um monte de bloco de cimento fixado por concreto, por cimento, por ferro, né? Enfim. Um monte de material né, inanimado. E o que faz a transformação somos nós, né? São as pessoas. Isso é uma coisa, que é a pergunta mais diretamente da Leandra. E para a sua pergunta, Bruno, eu acho que as dicas são procure o máximo ser antifrágil no seu negócio. E a forma mais fácil, para não ter que ler 320 páginas do meu livro e nem quase 200 do Taleb, eu lembro que 200, acho que o Taleb tem um pouquinho mais de 200, eu não lembro, mas eu li 500 vezes, faz muito tempo já. Seja dinâmico e seja adaptável. A mesma dica que eu dou para as cidades, tendo que as cidades são extensões de nós mesmos, seja uma pessoa com um negócio dinâmico e adaptável, e sempre que você estiver começando o seu negócio, e mais ainda quando você tiver a certeza de que você é o líder no seu segmento, faça uma exploração de futuros. Entenda o que pode acontecer, entenda quais são as diferentes possibilidades ou potenciais de futuro, porque aí você vai conseguir entender ou começar a vislumbrar as incertezas e para antecipar processos decisórios para que você se proteja contra essas incertezas futuras. Então, dinamismo, adaptabilidade, antifragilidade e compreensão e exploração de cenários futuros. Essas são as quatro dicas que eu deixo, não só para os empreendedores, porque, por sua vez, são dicas que eu dou para as cidades e para os lugares como um todo, mas se a gente está falando que os lugares são as pessoas, essas dicas também são válidas ou talvez ainda mais essenciais às pessoas que formam os lugares, seja esses lugares de inovação, seja a cidade, seja um país. Né? Muito bom. Leandro, e aí, o que você achou da conversa, Leandra? Nossa, eu adorei. Sensacional, né? É ótimo a gente trazer o que a gente fez em 8 anos e ver que, mesmo que tenha acontecido lá atrás, o quão ele é atualizado e o quão esse tipo de entendimento, empoderar do conhecimento é uma força para os dias de hoje. E eu vejo que esse tipo de conteúdo e esse conceito, ele não vai entrar em desuso. Ele vai ser mais do que nunca necessário. Por quê? Porque a gente mora num local. A gente vive naquele local.
você paga impostos, você tem toda uma organização. E ela também está passando por alteração. Então, para fazer mais sentido, a gente tem que transformar onde a gente está. A gente transforma a rua, a gente transforma o prédio, a gente transforma a casa. E isso transborda o que você faz. Então, você leva esse conceito também para o trabalho. Você leva o conceito também no relacionamento com seus clientes. Então, assim, trazer esse conteúdo, esse bate-papo com o Caio. São em 8 anos, 4 livros. Mas esses 4 livros vão surgir mais alguns, né? Porque provavelmente a gente tem que evoluir esse pensamento que não para aqui, né? Exato, não para nunca, né? Olha, eu quero parabenizar, Leandra, você em nome do Living Lab todo por esses 8 anos, né? De muito trabalho, de muita conquista, e também agradecer a presença do nosso querido Caio Esteves, sócio-diretor global da Placemaking na Bloom Consulting. Meu inglês tá mais ou menos, tá? Mas a gente leva assim mesmo. Gente, antes da gente terminar, eu quero pedir para vocês seguirem o Sebrae MS e o livinglab.ms nas redes sociais. Também não esqueçam de adicionar o Pode Crescer à sua playlist dos seus agregadores de podcast para você não perder assuntos como esse que a gente teve aqui hoje, né? Então, como sempre, a gente espera vocês numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Leandra, pela oportunidade, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!